Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom dia, queridos. Que ambiente poderoso. Nós estamos aqui na primeira sessão, né? Na primeira reunião, primeiro culto de hoje já, com tanta gente, com tanta vida. Quem vem para o segundo já pega essa atmosfera preparada, né? Você já chega aqui, os irmãos do primeiro já prepararam o ambiente, né? E é tão gostoso, é tão especial ver o que Deus está fazendo no meio de vocês, né? Fico muito feliz de estar aqui com o Estevão, vendo tudo aquilo que Deus tem feito no meio de vocês. Eu honro aquilo que Deus está fazendo por meio dessa família tão especial, e muito feliz de ver a gente em outra nação, né? Tinha uma palavra durante tantos anos para a Europa, de que Deus levantaria igrejas, de que nós veríamos igrejas pulsantes, crescentes, de que nós veríamos salvações acontecendo, e chegar aqui num domingo pela manhã, ver isso, ver 2 cultos cheios, pessoas tão bonitas, né? Eu ouvi dizer que nessa igreja só pode entrar se for bonito. Parece que é isso mesmo. Parece que eles têm um critério de seleção para você virar membro aqui, é isso? Então, glória a Deus. Dá um sorriso para quem está do seu lado, vê se é verdade o que eu estou falando, vê se é real. Confere aí, confere para ver se é verdade. Bom demais. Glória a Deus. Deus é bom. Eu trago um abraço da nossa família. Possivelmente você não deve me conhecer. Eu sou um pregador mundialmente desconhecido. Então, é comum, se você não me conhece, você está junto assim com o mundo inteiro. Mas eu pastoreio hoje a partir de São Paulo. Vim para estar com vocês aqui, obviamente, mas para estar também a convite do Estevão, né, na conferência de jovens. E é muito bom ver tudo que Deus tem feito também por meio do ministério de vocês, ver a perseverança, essa igreja, né, compartilhando um pouco, o pastor compartilhando o início dessa igreja, como é que eles vieram parar aqui. É tão lindo ver, né, que por trás de uma resposta de um homem de Deus tem tanta coisa que acontece. Fala para quem está do seu lado, por trás do seu sim, muita coisa acontece, né? Por trás do nosso sim, a nossa família é tocada, por trás do nosso sim, salvações acontecem. Então, glória a Deus pelo sim do coração de vocês. E eu só achei interessante porque o pai do Estevão é mais novo que ele. Eu não sei o que acontece, né? Eu não sei o que acontece. Então, às vezes acontece. Tem alguém feliz aí, gente? Que alegria. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Eu ministrei uma palavra na primeira reunião. Lá eu também, o campus que hoje eu pastorei, eu tenho 2 cultos, e o primeiro ele é mais apertado, entende? O meu ainda é um pouco mais apertado do que o de vocês aqui. Então, o primeiro é intenso, o segundo a gente pode ir até 3 da tarde, então a gente fica feliz com isso, né? Eu acabei de cumprimentar aqui no primeiro culto, veio um irmão que é um amigo, tem alguns artistas que a gente cuida no Brasil, e ele fazia parte musical, é também um artista, e ele fazia parte musical, ele mudou para Portugal, e eu estava conversando com ele é um músico, ele falou: pastor, agora eu estou trabalhando com um pastor africano, não sei exatamente de qual região que esse pastor é, e ele falou que os cultos deles duram 6 horas, ele falou, lá os cultos duram 6 horas, eu falei, é um bom dia para a gente testar o nosso nível de espiritualidade, é ou não é? Para ver se a gente está crente mesmo, chegar na hora do almoço a gente vai dizer, nem só de pão viverá o homem. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, e eu não vou ministrar aquilo que eu ministrei no primeiro culto, então comumente eu faço isso quando a gente ministra em mais de um culto, estava na liberdade para poder fazer, mas eu quero ministrar outra palavra. Romanos capítulo 8, verso 15, e eu quero compartilhar com você sobre aprenda a desfrutar de Deus como Pai. Então, aprenda a ter e a desfrutar de Deus como Pai. Romanos capítulo 8, verso 15, diz: pois vocês não receberam um espírito que torna de novo escravos medrosos, mas receberam o espírito de adoção, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. Diga comigo, Abba, Pai. Porque o mesmo Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, então somos herdeiros. Diga comigo, herdeiros. E portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participemos também da sua
glória. Bom, você orou por mim, me permita orar por você. Pai, obrigado por essa manhã. Nós oramos pedindo ao Teu Espírito que abra o nosso entendimento. Nós oramos pedindo ao Teu Espírito que ilumine a nossa mente. Nós oramos pedindo ao Teu Espírito que leve cativo todo pensamento a Cristo e que nos dê a compreensão plena, não só de uma experiência, mas de uma revelação daquilo que o Senhor quer falar conosco, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Você sabe, a paternidade, em todo o Velho Testamento, Deus se manifestou por tipos. Há muitos nomes e atributos de Deus, inclusive na teologia. Há uma matéria que a gente estuda na teologia, que se chama Nomes e Atributos de Deus. Porque Deus se manifesta através de muitos nomes, e ao longo de todo o Velho Testamento, tem vários nomes de Deus. O Senhor provedor, o Senhor que cura, o Senhor que é a nossa bandeira. Então, todo o Velho Testamento, nós vemos manifestações, o Senhor que liberta. Nós vemos Deus se manifestando, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, em todo o Velho Testamento, quando Deus vai se revelar ao povo, Ele se revela através de muitos nomes e atributos, para que o povo conhecesse quem Ele é. Mas nenhum nome que Deus revela no Novo Testamento, no Velho Testamento, manifestava a plenitude de quem Deus é. Todos eles estavam apontando para um lugar. Era uma revelação progressiva de como Deus queria ser conhecido. Em todo o Velho Testamento, ninguém ousou chamar Deus de Pai. Para o judeu é uma blasfêmia você chamar Deus de Pai. Chamar Deus de Pai seria uma blasfêmia passível de alguém ser morto. Para você ter ideia, havia tanta honra que inclusive não se sabe as vogais, mas até hoje não se sabe a pronúncia do nome Deus. Porque quando eu escrever então a pronúncia do nome Deus, ninguém falava, porque era um ato de desonra. E quem estava escrevendo deveria descansar aquela pena, ou muitos nunca mais utilizariam aquela pena por um nível de honra. Mas de alguma forma, de uma distância. E vem Jesus, em Mateus capítulo 6, ele nos ensina, e o que eu chamaria de um novo nome de Deus. E qual é o novo nome de Deus? O novo nome de Deus é Abba. E por que Abba? Porque o novo nome de Deus não desconsidera nenhum dos outros nomes. O novo nome de Deus não diminui nenhum dos outros nomes, e nem traz contradição com nenhum dos outros nomes de Deus. Mas Abba resume tudo que Deus é em uma única expressão. Porque se Deus é provedor, eu te pergunto, o que o Pai é? Provedor. Se Deus é a nossa bandeira, e o que significa ser a nossa bandeira? Numa casa, quem é a bandeira da casa é o Pai. Deu um problema, quem deveria resolver? O Pai. Chega a conta normalmente no nome de quem? Quem tem que ter a responsabilidade? O Pai é a bandeira. Por quê? Porque Ele é a responsabilidade da casa. Então quando eu digo que Deus é Pai, eu estou dizendo Ele é provedor, porque o Pai deveria prover. Quando eu digo que Deus é Pai, eu estou dizendo Ele é a bandeira, porque Ele é a nossa bandeira. O Pai é cura. Então quando Jesus vem, então para os judeus é uma blasfêmia, para os religiosos, por quê? Porque Ele diz Deus quer ser conhecido. E agora em Cristo Ele revela como Ele quer que conheçamos. E Ele diz, eu sou, e agora você vai orar dizendo, Pai, Abba, Pai. Mas você sabe, parece que é simples enxergar Deus como Pai. Mas vamos ser sinceros, nem naturalmente é simples ter uma relação com o Pai. Você sabe, a psicologia ela comprova que a nossa relação para com Deus está muito vinculada à nossa relação com o nosso Pai. Eu te pergunto, qual que é a imagem que o diabo mais trabalhou e mais trabalha para destruir na vida de alguém? Isso você vai para qualquer região do mundo, e eu sei que aqui a gente está no ambiente de muitos brasileiros, você vai no Brasil hoje, quem abandona a família é a mãe normalmente? É muito raro o caso de uma mãe abandonar a família. Quem abandona a família? O pai. Normalmente, e se você for olhar o retrospecto da sua história, você tem problema normalmente não é com a mãe. Mãe é gente boa, né, gente? Vou te contar, mãe é... Normalmente mãe é gente boa. Hoje é dia da mãe. Mãe, não tem um ser humano melhor que mãe, é ou não é? Mas você sabe, Deus escolhe se revelar como Pai.
E qual que é o trabalho do diabo? É destruir a imagem de paternidade, para que de alguma forma você coloque, e quando eu falo sobre pai, não tem como separar, a sua experiência natural, ela acaba refletindo também no que você tem de reflexão na sua experiência espiritual. Quando eu digo que Deus é pai, naturalmente você vai dizer, como que Deus é provedor, se eu tive um pai que nunca me proveu? Como Deus é amor, se eu nunca me senti amado pelo meu pai? Como Deus é a bandeira, se o meu pai nunca se importou em me dar identidade, nunca se importou, meu pai nunca tomou à frente nenhuma decisão minha. Mas aí, agora o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: nós não recebemos o espírito de escravidão para estar outra vez com temor. Sabe o que isso significa? É que só tem duas formas de se relacionar com Deus: ou a gente se relaciona como escravo ou como filho, não tem outra. Paulo está dizendo, ou você se relaciona como na velha aliança era. Como que no Velho Testamento o povo se relacionava com Deus? É uma figura de escravo, servo e senhor, simplesmente. É só isso. E eu digo para você, é bacana conhecer Deus como provedor, mas é muito melhor ter um pai. É bacana conhecer Deus como alguém que supre a minha necessidade, mas é diferente quando você tem um pai. E aí Paulo diz, nós não recebemos o espírito de escravidão para estar outra vez com temor, mas nós recebemos o espírito de adoção de filhos. Você sabe, a Bíblia tem um contexto. Paulo está escrevendo aos Romanos, que inclusive é o livro mais importante da Bíblia. Todo crente deveria estudar Romanos. Romanos não é só considerado o livro mais importante do contexto bíblico, no aspecto, Romanos é considerado o livro, se Romanos fosse um livro escrito por um escritor, Romanos seria considerado o livro mais importante já escrito na história do mundo. Romanos é colocado nessa prateleira. Se fosse um livro vendido, se ele tivesse fora inclusive do cânon bíblico, seria o livro mais importante. E no cânon bíblico, Romanos é importante, por quê? Porque os grandes pais da igreja tiveram uma experiência lendo Romanos. Agostinho se converte lendo Romanos. Lutero tem a sua experiência que faz com que a reforma aconteça lendo Romanos. Quando nós olhamos para a revolução da Europa, John Wesley tem uma experiência lendo Romanos. Os pais da igreja e a maioria dos cristãos, eu diria que talvez a minha experiência mais profunda é lendo Romanos. Por quê? Porque a igreja de Roma foi uma igreja que nasceu de forma voluntária. O que isso significa? A igreja de Roma não foi Paulo que plantou, não foi Pedro que plantou. Não foi uma igreja que um pastor foi e plantou. Foi um grupo de irmãos que ouviram sobre o evangelho e eles falaram, vamos começar a se reunir. E eles começaram a se reunir e nasceu a igreja. E Paulo precisava escrever, porque naquele momento não tinha escrito do Novo Testamento. Paulo precisava de escrever sobre o evangelho para eles. E Paulo vai escrever então aos Romanos. E por que ela é tão importante? Porque ela fundamenta. Eu queria te encorajar a estudar Romanos. Mas Paulo está escrevendo para os Romanos, e Paulo está falando sobre filhos por adoção. Ele está dizendo, nós não recebemos mais o espírito de escravidão para estar outra vez com temor. Paulo está falando sobre a velha aliança. Ele está falando que é possível servir a Deus e se ver como escravo, quando você só vê Deus como um Senhor. Porque Deus é mais do que um Senhor. O que Deus é? Deus é meu Pai. Ele diz, mas nós recebemos agora o espírito de adoção de filhos. Você sabe quando Paulo está falando sobre o contexto de adoção, é justamente o que acontece conosco. Nós não éramos filhos naturais, nós somos filhos adotivos. Sabe, na nossa comunidade nós temos um movimento de adoção muito forte. Eu cresci numa casa com 2 irmãos adotivos. Eu estou cercado o tempo inteiro. Estevão conheceu o Márcio aqui, pastor. A maioria dos nossos pastores tem filhos adotivos. O Márcio, filho mais velho, é adotivo. E a minha irmã mais nova, talvez é uma das histórias mais sensacionais que tem. Talvez alguém deve conhecer a Esther Galina aqui. Muita gente conhece a Esther e não sabe que é minha irmã. Mas a Esther tem 2 filhas adotivas. A Esther tem 30 anos e a filha mais velha dela tem 20. Então ela adotou 2 irmãs de uma família, mãe usuária de crack, aquelas histórias realmente devastadoras. E é interessante porque quando nós falamos sobre esse processo de adoção, a gente ensina para as nossas sobrinhas o tempo inteiro. E então quando a Esther adotou, a Ana tinha 14 e a Duda tinha 1 ano. Então as 2 são irmãs. E a Esther as adotou. E a Esther e o marido, obviamente.
E é interessante porque desde pequenininha a gente ensina para adulto, olha, se alguém falar sobre você ser adotada, nenhum dos seus primos, que são filhos naturais, foram escolhidos. Então eu tenho uma filha natural, não escolhi ela. Cheguei na maternidade, o que veio é o que é. E é maravilhoso, porque tem um amor incondicional dentro disso. Mas a Duda foi escolhida, sabendo quem ela era, sabendo a história dela, sabendo o contexto dela. Mesmo assim, a Esther olhou e falou, eu sei da história, eu sei de onde veio, eu sei o contexto, mas eu vou amá-la incondicionalmente como uma filha adotiva. E a gente ensina para elas o tempo inteiro, filhos adotivos, eles são especiais, porque eles foram amados com pai sabendo tudo o que era. É por isso que nós dizemos que não tem nada, como foi dito aqui, que você vai fazer para Deus te amar mais, nem nada para Deus te amar menos. Porque o filho adotivo foi o filho que Deus já te conhecia. Ele já sabia de tudo. Ele escolheu te amar de forma voluntária, com entrega completa. É o filho por adoção. Mas você sabe, quando Paulo está dizendo aos romanos que nós nos tornamos filhos por adoção, os romanos entendiam sobre a cultura de adoção de uma forma mais profunda que nós. Por quê? Porque existia uma lei em Roma, os romanos estavam debaixo de uma lei que era o seguinte: todo pai que tivesse um filho natural, que se sentisse desonrado pelo filho natural, ou que desejasse deserdar o filho natural, pela lei, um romano podia deserdar o filho natural. Isso não acontece na nossa cultura. Mas na cultura deles, um pai podia olhar para um filho e dizer, eu estou deserdando. Mas esse pai, quando deserdava um filho natural, ele adotava um escravo como filho. Então o pai podia deserdar um filho natural, e ele podia olhar um escravo, que ele julgasse que o honrava, e ele podia olhar para um escravo e dizer, eu vou trazer o escravo como filho, e vou então deserdar o meu filho, de forma que o escravo se tornou meu filho por adoção. Quando ele está dizendo para os romanos que nós nos tornamos filhos por adoção, ele está usando a figura de Jesus para dizer, na cruz o pai escolheu deserdar Jesus. Por um instante, Jesus na cruz foi abandonado. Mas sabe o que tinha na cultura romana? É que um pai podia deserdar um filho natural, mas quando ele adotava alguém, a segurança do filho adotivo é que o filho adotado não podia ser deserdado. Uma vez adotado, ele não podia mais ser rejeitado. A segurança que o filho adotivo tinha é que o pai não podia rejeitá-lo. Na cruz, e o que Paulo está dizendo para os romanos é, na cruz por um instante, ele virou as costas para Jesus, ele virou as costas para o filho natural, para poder abraçar filhos por adoção. Por um instante, ele deixa Jesus. Por um instante, você sabe, essa é a figura da cruz. Essa é a loucura da cruz. Para nos tornar filhos por adoção. Mas você sabe, e aí Paulo está dizendo o seguinte, agora nós então não recebemos mais o espírito de escravidão para estar outra vez com temor. O que Paulo está falando? Que a principal característica de quem não entendeu que Deus é Pai é que ainda vive com medo. É que ainda vive ansioso, é que ainda vive preocupado, é que ainda está o tempo inteiro debaixo de preocupação. E o fato é, então quando eu digo para você hoje aqui, aprenda a desfrutar de Deus como Pai, é porque eu te pergunto, Deus está aprendendo a ser Pai? Ou é a gente que precisa de aprender a ser filho? Você sabe, eu estou aprendendo a ser pai, todos os pais aqui estão aprendendo a ser pai. Você aprende primeiro a ser pai de um bebê, vai crescendo um pouco mais, você vai aprendendo a ser pai de uma criança, aí você vai aprendendo a ser pai de uma pré-adolescente, aí vai passando a vida, mas a gente como pai está aprendendo, a gente comete erros, a gente comete falhas. Pai não é totalitário, inclusive na relação com o pai, relação de mãe, a gente precisa sentar, pedir perdão para os filhos, a gente precisa às vezes falar, eu estou aprendendo, a gente precisa sentar com outras pessoas para ouvir, a gente precisa vir na reunião da igreja para poder aprender mais, porque a gente está aprendendo a ser pai. Eu estou aprendendo a ser pai. Eu estou aprendendo a ser pai agora de uma pré-adolescente. Minha filha vai fazer 12 anos. E é difícil, né? Ela chegou em casa, não sei quantos de vocês lembram aquela brincadeira verdade ou desafio que faziam. Você lembra dessa brincadeira? E ela chegou para mim e falou, pai, lá na escola estão brincando de verdade ou desafio. Eu falei, vou te colocar no jiu-jitsu, né? Coloquei ela no jiu-jitsu porque é verdade, matriculei ela no jiu-jitsu, ela está indo muito bem no jiu-jitsu. Falei,
Mas eu estou aprendendo a ser pai de uma pré-adolescente. Outro dia, né, a gente estava comendo, a gente foi comer. Minha esposa é aquela pessoa que gosta de colocar ketchup nas coisas. Eu não consigo tolerar alguém que coloca ketchup em pizza, não faz sentido. Eu espero que não tenha ninguém aqui que faça isso, né? Porque isso não tem sentido nenhum, né? E minha esposa é essa, que coloca ketchup em tudo e realmente para mim não faz sentido nenhum. Mas aí a gente foi comer e minha esposa que estava colocando ketchup nas coisas, eu olhei aquela situação, eu falei, Chloe, é o seguinte, quando um rapaz se interessar por você, a gente vai chamar ele lá em casa, eu vou pedir pizza. E eu vou colocar, e se ele pedir ketchup, eu já vou te falar que não é o cara. Vai sair de casa para não voltar mais, vai ser o teste. Vai ser o teste. Aí eu disse, então quando você se interessar por um menino, obviamente que eu estou brincando, né, gente? Coloque ketchup à vontade. Mas aí a Chloe falou, pai, você vai fazer isso? Aí a Bruna sorriu e falou, você acha que o menino vai chegar lá em casa a primeira vez, ele não vai conhecer a gente direito, e ele vai já pedir ketchup para colocar na pizza? Sem conhecer a gente, sem ter intimidade, você acha que ele já vai pedindo ketchup? Aí a Chloe virou e falou, mas quem disse que ele já não conhece vocês? Então assim, eu estou aprendendo a ser pai de adolescente, são várias fases, né? Agora, daqui a pouco eu vou ter que aprender a ser sogro. A gente como pai vai aprendendo a cuidar de um recém-nascido, depois vai aprendendo a cuidar de um jovem, depois, isso faz parte do processo da vida. Agora, Deus não está aprendendo a ser pai, eu estou aprendendo a ser pai, mas Deus não está, eu estou aprendendo a ser filho. E qual que é o grande desafio? É que se você é pai, se você é mãe, hoje é dia das mães, você sabe qual que é o prazer de um pai, qual o prazer de uma mãe, qual o nosso prazer em relação aos nossos filhos. E o que Paulo está dizendo é o seguinte, nós precisamos de nos colocar, é interessante que tua palavra é uma semente. Ele diz o seguinte, vocês precisam de crescer, porque eu não pude falar coisas mais profundas, porque eu tive que tratar vocês como criança. Mas na mesma Bíblia, Jesus está ministrando, aparece as crianças, e Jesus diz o seguinte, se vocês não se comportarem como crianças, vocês não podem herdar o reino do céu. E aí fica aquele questionamento, como assim? Então eu tenho que crescer ou eu tenho que ser criança? Você sabe, aí Paulo depois explica, ele diz, na malícia, continue como criança, mas na maturidade cresça. Você sabe, aí eu descobri, meus pais estão aprendendo agora a ser pais, né, ser avós. É interessante, eu descobri que tem partes que a gente tem que crescer, tem partes que a gente precisa de continuar como criança. Eu olho para os meus pais, minha esposa até brinca, ela fala, quando chega perto da sua mãe, você muda até a voz. Então minha mãe é aquela mãezona, chego na casa dela, agora minha mãe está morando fora do Brasil, mas por muito tempo a gente morou no mesmo condomínio. Eu chegava lá, ela falava, você está com fome? Minha esposa fala, você muda até a feição quando sua mãe pergunta se você está com fome. Quando você está doente. Você sabe por quê? A gente, mesmo que a gente cresça e amadureça, um bom pai, bons pais, eles esperam que em alguma parte a gente continue ainda como criança. Eu acho que nunca na vida os pais tiram os nossos olhos de bons pais como se de alguma forma a gente continuasse. Viu a gente nascer, viu os primeiros passos. Mas tem a outra parte que a gente precisa de amadurecer, crescer. Meus pais esperam que eu pague as minhas contas, que eu assuma minhas responsabilidades, que eu tenha hombridade, eles esperaram isso. Mas por outro lado, eles esperaram que em alguma parte eu continuasse como criança, que eu continuasse indo na casa deles, que eu continuasse tendo liberdade na casa deles. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte, a gente precisa de aprender que tem partes que a gente amadurece, mas tem partes que a gente precisa de continuar nos colocando diante de Deus, eternamente olhando para Deus como nosso Pai, e a gente como uma criança que precisa da provisão dEle, como uma criança que precisa da graça dEle, e Ele está dizendo, se vocês não forem como crianças, vocês não vão poder desfrutar da plenitude do reino de Deus. Tem gente que não desfruta de tudo, por quê? Porque não entendeu que tem um Pai. E quando nós falamos de aprender a desfrutar de Deus como criança, eu queria colocar aqui até para ser mais didático para você, o que você deve continuar fazendo como criança diante de Deus. Sabe, a primeira coisa é que crianças não pedem com base no seu merecimento. Você
sabe, tem muitas pessoas que eles começam a se relacionar com Deus e eles não entendem que tem um Pai. Eles passam a achar que agora eles vão para um entendimento de que eles têm só um Senhor. E Senhor só te dá com base no que você merece. Vamos ser sinceros. Você trabalhou 3 horas. Você não chega para receber 6. Porque senhores só te pagam com base naquilo que você trabalhou. Mas pais são assim? Como é que pais são? Você vai comprar roupa para os seus filhos. Aí você passa e fala, eu não sei se vocês estão merecendo. Acho que eu não vou levar roupa de frio hoje. Vai passar frio. É assim? É até engraçado, né, pensar isso. Mas por que a gente pensa isso sobre Deus? Crianças não pedem com base no mérito. Romanos 8:32, o que Paulo diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por amor a nós, acaso não nos dará com ele todas as coisas? Você sabe, você precisa de aprender que você tem um pai. Quando você sabe que você tem um pai, você pede já não é mais com base no que você merece. Quando você leva uma criança numa loja de departamento, eu não sei você, mas eu fui ficando mais velho, você passa a gostar do que você pode pagar. É ou não é? Eu não sei você, mas às vezes alguém fala, você gosta desse carro? Fala, mais ou menos, acho que não é tão legal assim. Eu não tenho dinheiro para comprar, né? Eu não sei você, mas você vai numa loja, à medida que você vai amadurecendo, você vai numa loja, você gosta da blusa que você tem condição de pagar. Você gosta do sapato, é natural. Por quê? Porque a gente aprende a se mover por mérito. E isso é óbvio. Mas você sabe, crianças não são assim. Quando você leva a criança numa loja, ela não fica olhando a etiqueta. A criança não está preocupada em quanto custa. A criança só pede, pai, eu quero. E você sabe, se você é pai e você tem condição para dar, normalmente o que você vai fazer? Você vai dar dentro da condição que tem. Mas sabe qual é o problema de muitos cristãos? É que eles vivem com uma mentalidade ainda de escravo. Eles só fazem orações do que eles julgam merecer. Você não ora pelo que você merece. Você não está olhando para o quanto você tem. A criança não sabe o quanto tem, ela sabe o quanto o pai tem. E para ela isso é suficiente. Você sabe, quando nós estamos pedindo algo, nós já não pedimos mais com mérito no que estamos fazendo. Paulo está dizendo, se ele entregou Jesus, agora já não é mais do que eu mereço. Eu posso fazer pedidos ousados para Deus. Eu posso pedir o que eu julgo nem merecer. Eu posso pedir coisas grandiosas. Gente, é maravilhoso. Deus ama filhos que pedem coisas ousadas. Deus ama filhos que pedem coisas grandes. Deus ama. Talvez você olhe e fale, pastor, eu não mereço. Então é isso que você deveria pedir. Pastor, eu acho que eu nem mereço isso. É isso que você deveria pedir. Você sabe, o evangelho, ele confunde a nossa lógica. É por isso que tem irmão religioso que está há tempos e não vê Deus como pai, que recebe coisa tão pequena, e você vê outros irmãos, talvez não é tão maduro como você, mas que recebem coisas maiores. Porque aprenderam o seguinte, não tem a ver com mérito, não tem a ver com o que eu mereço, tem a ver com a obra de Cristo. Não é pelo que eu faço, é por aquilo que Cristo fez. Sabe, o problema de quando a gente cresce é que a gente passa a pedir só com base no que a gente merece. Jesus teve uma pregação que tiraram ele da sinagoga e tentaram matar ele. Eu gosto de algumas pregações de Jesus porque elas são muito interessantes. Imagina o camarada está pregando, no meio da pregação, aconteceu isso com Jesus. Retiram ele da sinagoga e querem matá-lo. Aí você fala, o que ele pregou? O pessoal ficou tão raivoso. Ele estava pregando para os judeus. E ele disse o seguinte para os judeus, olha, no tempo do profeta, existiam muitas viúvas, mas só uma recebeu o milagre, a viúva de Sarepta de Sidom. Ele diz, no tempo do profeta tinham muitos leprosos, mas só um recebeu cura, Naamã. Você sabe por que isso ofendeu os judeus? Porque ele disse, as 2 pessoas que receberam o milagre não eram judeus. Eles não guardavam a lei. Em outras palavras, para o judeu ele está dizendo, eles não mereciam. Mas eles olharam para Jesus e disseram, a gente crê. Sabe o que eles estavam falando? Eu talvez nem podia estar pedindo isso aqui. Você lembra aquela mulher cananeia que Jesus se espantou com ela? É porque os judeus não receberam, porque muitos deles chegavam para Jesus dizendo, eu estou guardando toda a lei, eu estou fazendo tudo certinho. Aí está lidando com Deus como se Deus tivesse que pagar aquilo que você está fazendo certo.
Com Deus não é assim que funciona. O que você precisa pedir para Deus? Você sabe, seus filhos, e aí Paulo diz, agora nós recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo qual nós clamamos o quê? Abba, Pai. As mães, hoje é dia das mães, mas com todo respeito, vocês carregam a criança 9 meses no ventre, mas quando ela aprende a falar, qual que é a primeira coisa que ela aprende a falar? Pai. É ou não é? Os pais concordem comigo, com todo respeito ao dia das mães. Não é brincadeiras à parte, se não for a primeira coisa que uma criança aprende a falar, é uma das primeiras. Mas se você for a Israel, e se alguém aqui já foi a Israel, quando a gente chega lá em Israel, ainda se fala o hebraico bíblico em Israel. E quando você vê as crianças pequenas, elas vão chamar o pai, elas ainda chamam do quê? Abba, que é o nome original. Você chega em Israel, óbvio, se não for a primeira coisa que as crianças aprendem a falar, uma das primeiras coisas que uma criança aprende a falar é pai, é Abba. E é interessante por quê? Porque Paulo está dizendo, nós agora nos relacionamos com Deus e nós clamamos Abba, Pai. Presta atenção numa coisa. Os pais, sobretudo no primeiro momento de vida dos filhos ou em qualquer momento. Gente, no meio da madrugada, pouca coisa levanta alguém da cama. Mas quem tem um filho e escuta pai, no meio da noite, quando você escuta um grito de pai, eu estou aqui com vocês. Quem é pai sabe, você pode estar aqui, você pode estar diante do presidente. Seu filho te liga, minha filha tem um WhatsApp agora. Se ela me mandar um WhatsApp, dependendo do que ela mandar, ela só mandar pai, já é o suficiente para eu parar aqui e falar, eu preciso de responder isso aqui. Porque responder ela é mais importante que qualquer outra coisa que eu estou fazendo. Quando Paulo diz, nós clamamos Abba, Paulo está falando, nós temos a chave mais poderosa e que move o coração de Deus da maneira mais genuína. Sabe o que isso significa? É que quando uma criança acorda no meio da noite, ela não fala, ó grandioso pai que está agora dormindo, eu não sei se sou merecedora, eu não sei se mereço, mas eu quero dizer, eu espero que tenha acesso a você, e se você puder agora levantar dos seus aposentos. A criança tem dúvida que ela vai clamar e o pai vai ouvir? Ela tem dúvida que ela vai chamar e o pai vai aparecer? Sabe por que então tantas vezes a gente ora, a gente tem dúvida que Deus está ouvindo e que Ele está se compadecendo e que Ele está se movendo na direção daquilo que a gente está clamando? Ele está dizendo, nós recebemos. Então o primeiro aspecto de aprender a lidar com Deus como Pai é entender que nós não pedimos com base no nosso mérito, nós pedimos com base no mérito de Cristo. Mas uma segunda coisa é que crianças sabem fazer festa. Você sabe, se você reunir um grupo de crianças aqui, você pode colocá-las numa sala sem nada muito interativo, dá uma folha para elas, você pode deixá-las com só umas carteiras, só umas cadeiras, a hora que você voltar virou festa, virou brincadeira. Você sabe, nós precisamos aprender a nos mover como crianças. Por quê? Porque crianças, e o convite de Deus para nós é, quem aprendeu a ver Deus como Pai tem uma parte que nunca cresceu, aprendeu a fazer festa de tudo, aprendeu a festejar com tudo. O apóstolo Paulo foi alguém que nos ensinou tanto sobre contentamento. Tem gente que está esperando a vida ideal para ser feliz, essa é a pior mentira que alguém pode viver, não é? Nós idealizamos a felicidade. Pastor, no dia que eu tiver aquele carro eu vou ser feliz. Mentira. Um carro não é capaz de te suprir. Não, pastor, o dia que eu tiver aquele sucesso profissional. Uma das mentiras da vida é você ficar esperando o tempo inteiro projetar a felicidade. A felicidade está em Cristo. Felicidade não é para amanhã. Aí Paulo nos ensina sobre felicidade. Sabe o que é felicidade, biblicamente falando? Felicidade não é você ter tudo que você quer. Porque pode dizer para você, a vida é uma grande incógnita. Tem horas que está tudo dando certo no trabalho, mas você está com desafios em casa. Tem hora que em casa e a saúde está maravilhosa, mas o trabalho está com algum desajuste. Tem hora que está tudo certo, você sai de casa, alguém bate na sua traseira e não quer pagar. Se você for esperar aquilo que você idealizou, felicidade não é ter tudo que você quer. Sabe o que é felicidade bíblica? É ser feliz com tudo que você já tem. Vamos ser sinceros, o desafio da vida é ser feliz com tudo que você já tem.
O desafio da vida é ter gratidão para olhar a família que você já tem e falar: rapaz do céu, sou muito bem-aventurado. O desafio da vida é olhar para os recursos que Deus já te deu e dizer: eu sou a pessoa. Sabe, eu cheguei aqui hoje nessa manhã, gente, eu sei que aqui tem gente com mais recursos que eu. Certamente tem. Não é difícil você pegar um extrato da minha conta, não está difícil. Eu sei que eu cheguei aqui, tem gente com mais formações que eu. Tem gente com mais pós-graduações, tem gente aqui certamente. Eu sei que aqui tem gente mais influente que eu. Tem gente que com 2 telefonemas resolve o problema de Portugal. Eu sei. Se tiver também do Brasil para resolver, a gente está precisando. Eu cheguei aqui, certamente, mas pode dizer para vocês, só não tem um tipo de gente aqui. Não tem ninguém mais feliz que eu aqui. Não tem. Não tem. Aí você fala: é porque o carro que você anda, não é isso. O dinheiro que você tem também não é isso. Você sabe, é porque eu aprendi a perceber que tudo que Deus me deu é fruto de muita graça. Eu sei fazer festa. Posso dizer para você, o povo judeu é o povo mais festivo que tem. Deus estabeleceu pelo menos 7 festas. Sabe por que Deus estabeleceu festa para tudo para o povo? Porque Deus estava dizendo para o povo: tudo que você celebra, cresce. Você quer ver alguma coisa crescer, celebra. Você quer ver alguma coisa multiplicar, celebra. Você quer ver alguma coisa ganhar proporção, celebra. Aprende a abrir a boca e fazer festa. Aprende a festejar. Crianças fazem festa o tempo inteiro, vamos ser sinceros. Você olha para a criança, não está preocupada com nada. Faz festa com tudo. Por quê? Porque a vida, quando Jesus está dizendo, vocês precisam ser como criança. Por que crianças estão fazendo festa com tudo? Por que seu filho não está preocupado com a conta que vai pagar o mês que vem? Você está sem dormir, ele está dormindo, que é uma maravilha. Mas por quê? Porque ele está descansado. Meu pai é que está resolvendo o problema. Mas você deveria entender que não só seus filhos têm um pai mais poderoso que um pai natural, tem um pai que cuida de você. E aí você pode desfrutar da vida com alegria. Você pode olhar para aquilo que Deus te deu com alegria. Você pode olhar para a sua família com alegria. Você pode olhar para os recursos que Deus te deu com alegria. Crianças sabem fazer festa. Crianças sabem festejar. O convite da vida é esse. E é tão gostoso estar do lado de alguém que festeja tudo. Você sabe, se você aprender a festejar o que Deus te deu, é tão poderoso. Festeja. Podia ser uma Ferrari, mas é um carrinho simples, popular. Mas foi Deus que me deu. Eu estou me alegrando. Tem gente que está idealizando o tempo inteiro uma vida que nunca vai ter. Não viva na expectativa do que vai ser, viva na segurança do que já é. Você é amado por Deus, Ele te deu essa vida, Ele te deu, será que você pode se alegrar? Sabe, eu parei de viver a minha vida com a ideia do que pode ser. Eu comecei a me alegrar pelo que já é. Uns tempos atrás, eu estava com um amigo e ele começou a contar uns testemunhos que estavam acontecendo na vida dele. Não sei se você já ouviu algum testemunho que te dá raiva. Está acontecendo tanta coisa boa na vida da pessoa, a pessoa começa a falar, você fala: rapaz do céu, e eu? Eu sei que nunca aconteceu com ninguém isso. E assim, eu não estava com problema com o meu amigo, mas eu estava com problema com Deus. Eu falei: rapaz, eu acho que o cara passou na vez na minha fila e voltou de novo e não chegou a minha vez, porque ele estava contando tanta coisa boa. Aí peguei meu carro, estou indo embora. Aí eu comecei a me justificar por que ele estava vivendo tanta coisa boa e eu não. Eu falei: quer saber de uma coisa? Ele é um cara mais capaz que eu. Aí eu ouvi uma voz do Espírito Santo falando: é mesmo, ele é mais capaz. Eu falei: agora... Aí eu falei: ele é um cara mais competente que eu. E Deus falou: realmente, ele é um cara mais competente que eu. Não sei se você conhece gente mais competente que você, mas eu conheço. Esse cara, ele tem uma equipe melhor que a minha, realmente. Ele tem uma equipe melhor que a sua. Eu falei: esse cara, ele tem mais recursos que eu. Realmente, ele tinha tudo. Aí Deus falou: ele tem tudo. Eu falei: Denis, você vai encontrar ao longo da vida muita gente mais capaz que você. Você vai encontrar muita gente com mais recursos que você. Você vai encontrar muita gente mais experiente, com uma equipe melhor que você. Deus falou isso para mim. Você vai encontrar pouca gente mais bonita que você. Deus falou para mim. Não sei porque dá risada. Essa parte Deus não me falou, mas eu senti. Mas você sabe, Deus me disse: você só não vai encontrar um tipo de gente. Você não vai encontrar ninguém mais amado que você. Você sabe, quando você olhar para qualquer pessoa, lembra disso. Você pode passar em toda a terra. Você nunca vai sentar diante de alguém que é mais amado que você. E Deus não faz pela capacidade, pela competência, pelos recursos, pela família.
Deus faz porque ama. É meu filho. Quem tem mais de um filho aqui sabe. O poder do amor de um pai, o poder do amor de uma mãe, é que se você tiver 3 filhos, multiplica o amor pelos 3, você consegue amar os 3 de igual forma. O amor de Deus não está dividido entre eu e você. Deus te ama integralmente da mesma forma que me ama integralmente. E quando você tem consciência disso, isso é mais que o suficiente. Você sabe, mas aqui para a gente caminhar para encerrar, em terceiro lugar, crianças vivem na dependência. Diga comigo, dependência. Para onde as crianças vão? Criança não tem uma programação. Criança não levanta de manhã e fala, hoje eu não vou para o culto. Não, pera, uma criança, ela tem que seguir a programação dos pais. Por quê? Porque ela está completamente na dependência. Sabe qual é o convite de Deus para nós? É que a gente viva na dependência. Sabe, criança simplesmente, os lugares mais incríveis que a minha filha vai, ela nem sabe que está indo. Ela entra no carro e só está indo, porque ela não está na direção, ela não está no controle. Aprender a ter Deus como pai é saber o seguinte, é Ele que está conduzindo a minha história. É Ele que está direcionando os meus dias, é Ele que está me conduzindo. E quais os lugares? Vamos ser sinceros. Um bom pai te leva para os melhores lugares. É as melhores viagens. Você fica programando o pior para os seus filhos? Não, o que você está programando? Você está programando o melhor. Você está programando o melhor lugar, a melhor viagem, o melhor roteiro, a melhor surpresa, a melhor festa. Crianças estão simplesmente na dependência. Por quê? Porque elas não estão no controle. E o convite de Deus para nós é: viva na dependência. Nós estamos num surto de ansiedade coletivo na nossa geração. Nunca teve tanta gente ansiosa. E o que é ansiedade? É a tentativa de controlar o incontrolável. Você está ansioso por coisas que você não pode mudar. Você não tem poder de mudá-las. E você está preocupado com algo que você não tem controle para mudar. Mas você sabe, viver na dependência é a perspectiva de que... Outro dia eu fiz um teste lá em casa, estava até falando. Crianças não estão preocupadas com amanhã. Elas estão descansadas. Minha filha já é uma pré-adolescente, mas nunca cheguei em casa e ela estava fazendo conta da despensa. Ela nunca me chamou e falou: ei pai, será que a gente vai ter dinheiro para comprar comida semana que vem? Está acabando o arroz. Não faz isso. Crianças não estão preocupadas com amanhã. Você sabe por que a gente está tão preocupado com amanhã? Que a gente ainda não entendeu que Ele está cuidando do nosso amanhã. Aí eu fiz um teste com a minha filha esses dias, estava dizendo, um amigo falou: Dênio, faz esse teste. Aí eu peguei a minha filha e ele falou: criança não sabe fazer conta para amanhã, porque ela está descansada. Vamos ser sinceros, crianças não querem a provisão, elas querem um provedor. Esses dias eu tentei ficar com um filho, tentando ficar com um filho de uma amiga, uma criança de 2 anos. Ela falou: ele está dormindo, só não pode acordar. Porque se acordar, quem que ele vai querer? A mãe. E ele não quer a mãe simplesmente por aquilo, ele quer a presença, ele quer quem a mãe é. Aí ele vai acordar, ele já não está mais mamando mais no peitão, e a gente já, vamos preparar a mamadeira, vamos preparar o brinquedo, porque se ele acordar, a gente vai dizer para ele: não precisa da sua mãe, a gente tem mamar. Não precisa da sua mãe, a gente tem brinquedo. Não precisa da sua mãe, mas eu te digo, você acha que funciona para ele? Não, sabe por quê? Porque ele não quer tudo que a gente podia dar. Ele quer quem a mãe é. Ele não está querendo só, ele quer a presença da mãe. Se tirar ele da mãe, ele perdeu tudo. Por quê? Porque ele não está olhando para o que a mãe pode dar, ele está olhando para quem a mãe é. Você sabe, aí eu fiz um teste com a minha filha. Eu dei R$100 para ela. R$100 seria o suficiente para ela comer a semana inteira na escola, na cantina. Aí eu dei os R$100 e falei para ela: só que o seguinte, você vai levar esse dinheiro, trazer o troco, você vai ter que comer a semana inteira. Ela pegou os R$100. Aí ela voltou para casa. Quando ela chegou em casa, no primeiro dia, na segunda-feira, falei: e aí, cadê o troco? Ela falou: pai, não tem troco. Falei: como assim não tem troco? Ela falou: pai, cheguei na escola, o donuts está caro, e aí todo mundo quis donuts, eu paguei para todo mundo. Eu falei: tá certo, mas
como é que você vai comer o resto da semana agora? Ela não estava preocupada com o resto da semana. Ela falou: pai, eu sabia que eu ia voltar para casa. Eu sabia que eu ia te encontrar. Eu sabia que de onde veio tem mais. Ela disse: pai, então eu estou descansada. Você sabe, ela está aprendendo a fazer contas melhores. Mas sabe qual é o fato? Você sabe por que ela não estava preocupada com amanhã? Porque ela sabia que eu estaria no amanhã. Sabe por que você quer tanto a provisão do amanhã e você fica ansioso? Você sabe por que você quer tanto saber o que vai ser amanhã? Você sabe por que você quer o dinheiro na conta para você nunca mais ter que depender de Deus? Eu não estou falando contra você ter dinheiro na conta, nem contra você saber o que vai ser o amanhã. Mas sabe por que a gente está tão preocupado com o amanhã? É porque a gente não entendeu que o amanhã, o que nos garante no amanhã não é a provisão, é a presença. Se Ele tiver, eu tenho mais do que o suficiente. Mas você sabe, para nós orarmos, o que Paulo está colocando é que nós não recebemos o espírito de escravidão para estar com temor. O que ele está dizendo é: o medo é uma consequência de quem não entendeu que tem um pai. Mas nós recebemos o espírito de adoção de filhos. Sabe o que isso significa? Que agora nós estamos seguros. A gente pode fazer pedidos ousados. Nós estamos seguros porque agora a nossa vida vira uma grande diversão. Aprenda a olhar a vida de forma mais simples. Aprenda a se divertir. Sabe, tem gente talvez que faz tempo que não ri de maneira real, que não dorme uma noite o sono do justo, de fechar os olhos e dizer: Ele está cuidando de mim. E posso dizer, o prazer de um pai é ver um filho completamente descansado em quem ele é. O prazer de um pai é ver um filho que pode descansar integralmente em quem ele é. Talvez o que nos falta é clamar: Abba, Pai. Você sabe, em bilhões de anos-luz do universo conhecido, Deus está controlando todas as coisas. Não há nada que saia do controle dele. E sabe qual é o convite de Jesus? Ele diz: olhe para as flores, para os lírios do campo. Nem Salomão, em toda a sua formosura, se vestiu como elas. Ele está dizendo: olhe para os pássaros, eles não trabalham. Você ainda acha que é pelo seu esforço. Mas quando você descobriu que você tem um pai, você descobre que ele te coloca em lugares que você nem merecia estar. E o convite de Deus para nós é: confia no meu amor. Talvez você não teve um pai que você pôde confiar, mas agora nós encontramos um pai. Nós temos nele um pai. E sabe o que a gente pode fazer agora? A gente pode descansar inteiramente e dizer: eu sei que eu tenho um pai. E posso dizer para você, para as situações mais extremas da sua vida, a oração mais poderosa que você pode fazer, sabe qual é? Abba. Sabe qual a oração que produz uma intervenção do céu imediata? É quando você diz: Abba, Pai, meu papai. Eu tenho um pai. E ele segue cuidando de mim. Ele jamais me abandona. Ele jamais me deixa. Ele jamais me desampara. E o prazer de um pai é suprir os seus filhos. Deus não está aprendendo a ser pai, mas constantemente a gente precisa de aprender a ser filho, a lembrar que Ele está cuidando de nós. Eu quero que, se você pode, você coloque as suas mãos na posição de receber. Eu quero orar com você. Esse é o nosso Pai. O desejo de Deus é que tenhamos clareza e revelação. O desejo de Deus é que possamos depender totalmente desse amor e dizer: eu tenho um pai, Ele cuida de mim. Eu tenho um pai, eu estou seguro nas suas mãos. Eu tenho um pai, na sombra das suas asas eu estou descansando.
Pai, eu oro nessa manhã declarando que toda ansiedade vai embora, que todo medo, que toda sensação de desamparo, mas nós queremos descansar inteiramente. O Senhor não está aprendendo a ser pai, nós estamos aprendendo a ser filhos. E para todas as áreas que nós ainda vivemos da independência, nós queremos olhar para os nossos filhos naturais, hoje que é o dia das mães, e nós sabemos o quanto uma mãe se doa para um filho, muito mais o Senhor se doa por nós. E às vezes nós olhamos e não conseguimos ter essa compreensão, muito mais que um pai natural se doa para um filho, o Senhor se move em nosso respeito. Eu oro pedindo ao Teu Espírito, converte os nossos corações aos Teus. Eu oro por pessoas aqui que não têm feito pedidos ousados. Eu oro por pessoas que têm olhado para a própria vida. Senhor, eu oro para pessoas que só se movem pelo próprio mérito. Eu oro pedindo ao Teu Espírito, ensina-nos a Te perceber como Pai, ensina-nos a Te sentir como Pai, ensina-nos a nos mover como filhos, ensina-nos a ter essa percepção. E nós clamamos, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Manifesta o Teu amor aqui nessa manhã. Nesse momento final, nós oramos, manifesta o Teu amor, nos abraça com Teu amor. Abba, Pai, Paizinho querido, nós oramos agora para que a segurança do Teu amor toque os nossos corações. O Senhor deserdou Jesus por um instante na cruz, para nos abraçar totalmente e para nos chamar de filhos. Vamos lá, se você pode nesse momento final, clame, Abba, Pai, ó Papai. Do Teu grande amor.